Hoje é o primeiro domingo do mês de março, e o mês de março é o mês de aniversário da primeira igreja presbiteriana independente de Sorocaba. Essa igreja foi organizada no dia 13 de março de 1904. Portanto, 4 para 16, 12, não, 4 para 20, 16, 116 anos. Então nós pensamos numa série que falasse a respeito da igreja. E nós batizamos esta série de Foco. Você tem no boletim aí a imagem da nossa série, uma palavra também sobre a série. E esse boletim tem a pastoral escrita pela pastora, tem um dia a dia com o texto bíblico, que é quando você estiver triste, angustiado, feliz, alegre, e tem o que a Bíblia fala sobre o fim. Aliás, acho que acertamos, hein, Lucas? O coronavírus aí está suscitando os profetas do Apocalipse. Está aparecendo uns vídeos aí, diz que Jesus está voltando. O gozado que na época de Paulo, Jesus já estava voltando e já estavam falando que ele ia voltar. Então eu quero dar uma palavrinha pastoral a você. Não se intimide, não se empolgue com esses vídeos que estão falando agora do Apocalipse, do final, do fim do mundo. Porque na guerra do Iraque se levantaram os profetas do fim. Na eleição do Barack Obama também falaram que ele era a besta do Apocalipse. Nas guerras que acontecem no mundo, as pessoas já começam a falar do fim do mundo. Então acalme o seu coração. A sua vida está nas mãos de Cristo. E das mãos de Cristo ninguém pode te arrebatar. É muito propício pastores aproveitarem de um temor para pregarem o terror. Eu não vou fazer isso. Nós não podemos pregar o terror. Precisamos pregar a graça de Deus enquanto é tempo. Amém? Então, não fique muito espantado com esses vídeos aí a respeito do final do mundo, porque os pastores pegam carona no medo das pessoas. E as pessoas não podem se converter pelo medo, mas pelo amor de Deus batendo ao seu coração. Muito bem. O livro, o que nós escolhemos para falar a respeito da igreja é uma carta do apóstolo Paulo enviada a uma igreja muito complicada, chamada de igreja de Corinto, na Grécia. Então vamos abrir o texto, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10 ao 17. 1 Coríntios capítulo 1, do 10 ao 17, diz assim: Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois, a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque não a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a família ou a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se anule a cruz de Cristo. Então a primeira mensagem é unidade. Unidade é algo essencial, que faz parte da natureza da igreja, e ela não pode perder a unidade. Então Paulo escreve aos Coríntios, na cidade de Corinto, na Grécia.
Paulo, estrategicamente, na sua segunda viagem missionária, ele passou pela cidade de Corinto. Essa cidade, ela é banhada por dois mares, o mar Egeu e o mar Jônio, que ambos fazem parte do grande mar Mediterrâneo. Mas hoje, se você olhar as fotos da cidade de Corinto, ela tem um canal que cruza aquele estreito ali, onde os navios passam de um mar para o outro. Era uma cidade estratégica, uma cidade grande, uma cidade onde havia o porto, onde muitos navios e muitos cidadãos do mundo circulando por Corinto. Então Paulo, eu estou aqui já confabulando, pensando, ele vai estabelecer um ponto de pregação durante 18 meses na cidade de Corinto, para que os convertidos de Corinto espalhem-se pelo mundo e assim também preguem o Evangelho. Jesus foi estratégico na sua missão ao adotar Cafarnaum, falava esses dias pela manhã aqui, e Paulo foi estratégico ao investir na cidade de Corinto, que era uma das grandes cidades, junto com Atenas, né, e Roma, naquela época. Tinha várias outras características também de Corinto que a gente poderia destacar aqui. Mas, quando Paulo diz no versículo 10, rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja divisão entre vós, Paulo está falando da importância da unidade no seio da igreja. E queridos, quando Paulo usa essa palavrinha rogo-vos, que significa também eu suplico, ele estava preocupado, muito preocupado com a quebra da unidade desta igreja, que ele considerava estratégica. Então não é um simples pedido, mas é uma súplica. Mais ou menos quando nós usamos aquela expressão assim, eu particularmente não costumo usar, né, mas eu vejo muitas pessoas usando, pelo amor de Deus, preste atenção no que eu vou falar. Era mais ou menos esta expressão da palavra rogo-vos, rogo-vos. Uma outra expressão forte nesse versículo é que Paulo diz, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo invoca o nome de Jesus, Paulo invoca o título de Jesus, que é Cristo, e Paulo invoca nessa sentença, nessa frase, o senhorio de Jesus Cristo. Senhor, nosso Senhor Jesus, o Messias, o Cristo. E por que a unidade, queridos, é tão importante na igreja? Porque a igreja é o corpo, a igreja é o corpo de Cristo, é o próprio princípio do corpo. O corpo não pode ser dividido, o corpo precisa estar unido. Eu não posso caminhar pela rua São Bento arrastando o meu dedo, amarrado num barbante. Eu não posso caminhar por aí carregando os meus pés na minha mão. Não posso. Não dá, é um princípio, o corpo não pode ser dividido. Eu não posso que a minha perna vá para o lado direito e a minha perna esquerda vá para o lado esquerdo. Se bem que tem algumas pessoas que andam assim, né? Não sei como é que elas conseguem, é 15 para as 3. Né? Um no ponteiro 45 do relógio, outro no 15 aqui, né? Andam assim. Michael Jackson também, ele dançava de uma maneira que parecia que ele ia para um lado e ia para o outro, né? Na década de 90, quando o break, que foi uma moda que pegou entre os jovens, eles se quebravam, você não sabia para que direção que eles iam. Mas o fato é este: imagine que se as minhas mãos se revoltassem contra o meu nariz,
Quem poderia defender o meu nariz? Não ia ter jeito, né? Lá em Efésios, Paulo traz essa figura do corpo, se referindo à igreja, Efésios 5:29, e Paulo diz assim: porque ninguém jamais odiou a sua carne, antes a alimenta, e a gente gosta de alimentar bem, não é? E cuida, passa creme, passa gel, passa perfume, principalmente quando vem na igreja. Como também Cristo cuida da igreja. Cristo ama, Cristo alimenta, Cristo cuida do seu corpo, que é a igreja. Queridos, pela igreja, Jesus Cristo deu a sua própria vida, para que a igreja fosse resgatada das trevas e do pecado e da condenação, e fosse purificada pelo seu sangue. E o texto de Efésios ainda diz: para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas porém santa e sem defeito. A unidade da igreja foi forjada onde? Na cruz do Calvário. A unidade da igreja foi forjada no fiel amor de Jesus Cristo, que não retrocedeu no Getsêmani. A unidade da igreja foi forjada no Cristo crucificado, debaixo de uma coroa de espinhos na cabeça do rei e dos cravos nas suas mãos. Ele era rei e morreu como um criminoso, vergonhosamente. Pela unidade da igreja, Jesus Cristo suou gotas de sangue no Getsêmani. Pela unidade da igreja, Jesus se expôs à vergonha da cruz. Pela unidade da igreja, Jesus disse: está consumado, e entregou o seu espírito a Deus. Muitos hoje, no nosso país chamado Brasil, nas nossas igrejas chamadas evangélicas, têm brincado com a unidade da igreja, sem ter real noção do que é isso. E a Bíblia traz para nós alguns sujeitos, alguns personagens, alguns indivíduos que brincaram com a unidade da igreja, causaram de confusão e divisão na igreja, como por exemplo Himeneu e Alexandre. E Paulo diz nas Escrituras que os entregou a Satanás para que recebesse o castigo, porque eles estavam dividindo o que era indivisível, o corpo sagrado de Jesus, que é a igreja. O apóstolo João, na sua terceira carta, fala de um tal de Diótrefes, que era um líder da igreja naquela época, que expulsavam as pessoas que tentavam entrar na igreja. Parece que ele fechou a porta, tinha um grupinho lá e não queria que ninguém furasse ali, mexesse no seu queijo. E ele então não recebia as pessoas. Finalmente no Apocalipse, Jesus, através de João, fala de um grupo de judeus, os quais Jesus os chamou de sinagoga de Satanás, porque perseguia os cristãos, porque se opunha à igreja, porque ele queria dividir o corpo de Cristo, enfraquecer. Queridos, quebrar a unidade da igreja é algo tão grave e tão sério, que Jesus disse lá em Mateus, disse assim: quanto a esses pequeninos que creem em mim, se alguém for culpado de um deles me abandonar, seria melhor para essa pessoa que ela fosse jogada no lugar mais fundo do mar, com uma pedra grande amarrada no pescoço. São os escândalos, são os pecados, que são como bombas no meio da comunidade, que causa divisão, que causa esfriamento. Na oração de despedida de Jesus em João 17, no versículo 21, ele diz aos seus discípulos: e peço que vocês todos sejam um, e assim como tu
Meu Pai, estás unido comigo, eu estou unido contigo, que todos os que creem também estejam unidos a nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus teve o seu foco voltado para a unidade da igreja. Igreja é uma palavra no grego, eclesia, que significa reunião de cidadãos chamados para fora de seus lares para um lugar público, para a assembleia, que naquela época era feita na praça. As famílias vinham para a praça e faziam uma assembleia. A vila fazia uma assembleia para receber as notícias do imperador e para tomar decisões. Então Jesus, ele fala a respeito da unidade da igreja, porque a igreja são aqueles chamados por Ele, e conectados pela mesma fé, pelo mesmo Senhor, pelo mesmo batismo. Jesus nos chamou para fora do mundo, para fora do pecado. Ele nos separou. Ele separou um povo exclusivo para si. Ele nos santificou, Ele nos consagrou. Ele nos reúne dos 4 ventos, dos 4 cantos do mundo, numa só fé, num só batismo, num só Senhor. A igreja é a mesma. Uma das marcas da igreja é que ela é una. A igreja é uma só, não tem diversas igrejas. As igrejas se reúnem geograficamente em vários países, mas a igreja é uma só. Então, aplicando para você e para mim nesta noite, a grande questão é: eu estou me esforçando para manter a unidade da igreja? Uma pergunta que você tem que responder. Você faz alguma coisa para manter a unidade da igreja? Tem feito? Ou eu tenho sido, olhando para mim, usado pelo inimigo para causar divisão no corpo de Cristo? A unidade é fundamental. Agora, quando Paulo diz, ainda no versículo 10, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer, Paulo vai explicar agora o que é unidade, e muitas vezes nós confundimos o que é unidade. Paulo, na verdade, está dizendo assim, que vocês se ajustem, que vocês se alinhem, que a palavra ali é inteiramente unidos, é ajustar, no mesmo pensamento, nas mesmas intenções, nos mesmos desejos, ou seja, que vocês caminhem na mesma visão, na mesma direção. Queridos, unidade não é uniformidade. Unidade não significa sermos parecidos, como aqueles carros na linha de montagem da Volkswagen ou da Ford. Todos iguais, todos iguais, todos iguais. Unidade significa pessoas diferentes, com o mesmo objetivo e a mesma missão, e que na verdade ajustam as suas diferenças para se completarem, como um corpo onde o dedo não pode ser os olhos, onde os olhos não podem ser o joelho, onde o joelho não pode ser o pé, mas todos se unem para uma missão, para andar, para viver, para falar, enfim, são diferentes, mas estão caminhando com o mesmo alvo, o mesmo objetivo. Eu já trabalhei numa multinacional, e eu me lembro que o meu chefe se orgulhava de dizer que o nosso setor tinha 5, 6 funcionários, o meu setor. Era o PCP, quem trabalha em fábrica sabe o que é isso. Ele se orgulhava de dizer que o PCP era o coração da fábrica. Porque o planejamento e o controle da produção recebia o pedido e colocava nas mãos do cliente. Em todo o país, e em países como Chile, Argentina também.
Então, o meu setor, ele recebia o pedido, ele planejava a produção, ele comprava matéria-prima, ele fazia a previsão da matéria-prima, ele acompanhava o status do produto, depois ia para a embalagem, depois ia para o caminhão, depois ia para o faturamento, depois ia para a estrada. Só que a fábrica não tinha somente o meu setor, ela tinha a própria produção, pessoas fortes, mexendo em máquinas pesadas. Tinha pessoas que trabalham lá nos sistemas, que não podia permitir que a rede caísse, porque parava a fábrica. Trabalhavam num ambiente gelado, porque as máquinas de computador lá, as grandes, precisam de uma temperatura baixa. Os da produção, alguns trabalhavam no forno, que era uma altíssima temperatura. Outros trabalhavam na ferramentaria, outros no materiais, enfim, todos diferentes, de formações diferentes, de personalidades diferentes, mas com o mesmo objetivo: fazer com que aquela planta de Sorocaba fosse uma planta produtiva, que apresentasse resultados, né, e que desse lucro. Afinal, dependiam, né, o leitinho das crianças dependia disso também. Este é um belo exemplo, queridos, do que é unidade. Nós não somos uma fábrica, somos a igreja, a família de Deus. Nós temos uma base de fé, que são as Escrituras, o mesmo entendimento, o mesmo pensamento. Nós sabemos que somos um povo de Deus e que vive para Deus, um povo separado para Ele. Outra coisa que nós sabemos é que nós somos peregrinos, nós somos passageiros, nós estamos aqui de passagem. A nossa verdadeira pátria não é o Brasil, não é o Japão, não é a Escócia, é a Nova Jerusalém. E isto redimensiona toda a nossa existência. Nós temos o mesmo parecer, o mesmo propósito, que é viver para a glória de Deus. Você foi criado para Deus, por Deus e para Deus. E nós temos a mesma missão: fazer discípulos que vivam para a glória de Deus. Isto significa unidade. Você pode ser muito diferente de mim, assim como o teu irmão ou a tua irmã que está sentado ao seu lado seja muito diferente de você. Mas enquanto igreja, nós temos o mesmo propósito, o mesmo alvo. Nós caminhamos na mesma direção. E mesmo porque nós temos o mesmo diretor. É Ele que comanda, Ele que é a cabeça. O corpo tem apenas uma cabeça, e é a cabeça que determina a direção. E essa cabeça se chama Cristo. Ele ajusta o caminhar da igreja, porque Ele é o Senhor da igreja. Então, não estou aqui para fazer o que eu quero, muito menos você. Nós estamos aqui com um propósito: viver para a glória de Deus e fazer discípulos que vivam para a glória de Deus. Agora, isto é unidade. Agora, existem ameaças à unidade da igreja. No versículo 12, Paulo fala: refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, eu de Apolo, e eu de Pedro, e eu de Cristo. Havia um problema grave na igreja de Corinto, e é por isso exatamente que Paulo escreve essa carta. Paulo já havia passado lá, já havia fundado a igreja, já havia ficado 18 meses lá, evangelizando e discipulando. E agora ele está em outra cidade e manda esta carta, porque ele recebe notícias de uma família, que a coisa está pegando fogo na igreja. E esse pegando fogo são os partidos. E a palavra divisão aqui no grego é cisma.
E cisma significa rasgo, é um tecido rasgado, uma separação. A igreja estava dividida. Eu vou usar aqui a linguagem emprestada do reverendo Hernandes Dias Lopes. Ele fez uma brincadeira e classificou os 4 partidos que havia na igreja. O primeiro era o PLP, Partido Liberal de Paulo. Quem eram essas pessoas? Eram as pessoas que fundaram a igreja com Paulo. Eram os originais, era o grupo base. Quando Paulo foi fundar a igreja, ele tinha um grupinho ao entorno dele, os primeiros convertidos, alguns que ele levou naquela cidade para fundar a igreja. Eles eram os originais. Então eles se sentiam assim, né? Importantes na igreja. E é interessante que na minha experiência pastoral, a gente vai acrescentando pessoas através do nosso trabalho no reino de Deus. E as pessoas que são convertidas, são alcançadas no período do nosso pastorado, de certa maneira, se apegam mais a nós. Só que a igreja tem esse ciclo de troca de pastores. Então fica aquele negócio, aquela nostalgia, porque você foi convertido no ministério do pastor tal, hoje ele não está mais aqui. Existem essas identificações, existe um carinho pelo líder da igreja, que estava liderando a igreja no momento em que você chegou na igreja. Você foi acolhido, né, foi ajudado, foi abençoado pela vida dele. E isso estava acontecendo aqui porque Apolo sucedeu Paulo, né? O segundo partido era o PFA, Partido Filosófico de Apolo. Era aquela turma intelectual, os intelectuais, os universitários, os debatedores, os que eram bons de oratória. Apolo falava muito bem, né? Ele vinha de uma escola de retórica muito boa. Então eram os intelectuais da igreja. Mas havia um terceiro partido, o PCP, Partido Conservador de Pedro, ou Cefas, está escrito ali. E esse partido, esse grupinho na igreja de Coríntios, eram os conservadores. Eram os que se apegavam às tradições do passado relativo à religião judaica. Eles eram mais judaizantes. Eles não gostavam de certas atitudes, como Paulo já havia discutido no concílio de Jerusalém, se circuncidava, não circuncidava, se podia comer carne de porco, se não podia. Eles seguiam a lei de Moisés. Então eles eram esse partido aí do apóstolo Pedro, que foi chamado para pregar aos judeus. E tinha um quarto partido, o PCJ, Partido Cristão de Jesus. Parece uma redundância. São só nomenclaturas que o pastor Hernandes brinca aqui no seu comentário. E esse partido aí, Eu Sou de Cristo, ele era o pior. Por que ele era o mais problemático? Porque eles achavam que... Você está falando que você é de Paulo, rapaz? Paulo é Paulo, eu sou de Cristo. Apolo? O meu é o Messias, é o divino, é o ser humano, o Deus. Eram os santarrões da igreja, eram os iluminados. Eram, portanto, os mais orgulhosos. E aqui, queridos, nós vemos uma ameaça à unidade da igreja. Sabe qual é? Muito atual. O nosso gosto pessoal. Como é difícil lidar com isso. Eu gosto mais do pastor Fernando. Não, eu gosto mais do pastor Guto. Eu não, eu gosto mais da pastora Juliette. Não, que é isso, nenhum dos três. O seminarista aqui, o Lucas. Faz aí, galera. Eu gosto mais do coral. Não, eu gosto mais da banda. Você gosta mais da banda? Eu também, mas eu gosto mais da banda do subsolo.
Queridos, Calvino, por exemplo, gostava apenas do canto congregacional. Ele não permitia solista, não permitia quarteto na Igreja Presbiteriana de Genebra, não permitia coral, muito menos banda. Só canto congregacional. Por isso ele metrificou os salmos. Ele fez dos salmos de Davi músicas para a igreja, para que a igreja cantasse uníssono, uma só voz. Eu gosto da liturgia impressa. Não, eu gosto da liturgia mais bonita aqui, colorida no Data Show. Eu gosto mais dos hinos, eu gosto mais dos cânticos, eu gosto mais do culto da manhã. Não, eu gosto mais do culto da noite. E aí, tem uma avenida, queridos. E eu quero dizer aos irmãos que não há problema nenhum em gostar, em ter gosto diferente, e é natural. O que nós precisamos entender é que todos os pastores, todos os obreiros, todos os ministérios, todos os estilos de liturgia e de músicas estão contribuindo e devem contribuir para o mesmo propósito: fazer discípulos que glorifiquem a Deus. Então Paulo está dizendo à igreja de Corinto: tomem cuidado, porque por causa de uma coisa infinitamente menor, vocês estão perdendo algo infinitamente maior. Paulo diz assim no versículo 14, dá uma conferida aí: eu me alegro, eu dou graças a Deus, porque nenhum de vós eu batizei, exceto Crispo e Gaio. O que Paulo está querendo dizer com isso é que Paulo não estava contabilizando, Paulo não estava concorrendo com ninguém, Paulo não estava competindo com ninguém. Quantas igrejas, talvez você que seja visitante, falou: por que será que o pastor está falando sobre unidade? Será que a igreja está dividida? Não está, graças a Deus, a igreja está em paz. Mas a gente sabe que onde tem gente tem diferenças. Tem diferenças, e a unidade é uma marca fundamental da igreja. Por isso que nós não podíamos deixar dessa série. Semana que vem o reverendo Paulo de Góes vai falar de outro foco: o poder da cruz. E assim por diante, até o final, o 5º domingo de maio, que o seminarista, viu pessoal, vai falar sobre o foco nos dons, e nos dons que Deus deu à igreja. Mas quanta confusão nós temos visto na igreja de Jesus Cristo hoje, quanta queda de braço, e muitas vezes as pessoas não enxergam que estão na mesma família, no mesmo barco, cumprindo o mesmo propósito, caminhando na mesma direção. E quando nós brigamos para satisfazer ou prevalecer o nosso gosto pessoal, nós estamos quebrando o propósito principal da nossa vida, que é a glória de Deus. Nós queremos a nossa glória, nós queremos sentar no trono e queremos ser satisfeitos. Quem reina? Somos nós ou é Cristo? Então, uma das grandes ameaças da igreja, e era o que estava acontecendo em Corinto, são as preferências pessoais. Quem é pai aqui sabe o que eu vou dizer. Como pai e como mãe, nós não fazemos só o que nós queremos. Nós fazemos o que é melhor para as nossas filhas, o que é melhor para a nossa família. Para a igreja é a mesma coisa. E isto era sinal de infantilidade na igreja de Corinto. Mas quando nós pensamos no propósito, e nós abrimos mão da nossa preferência pela maioria e pelo bem da igreja, e pelo futuro da igreja também,
nós estamos demonstrando que somos maduros na fé. E aí, a última coisa que Paulo fala nesse texto é o princípio da unidade, aonde converge. No versículo 17, porque Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho. Para pregar o Evangelho. Paulo está dizendo aqui que o princípio unificador no corpo de Cristo, a igreja, é o Evangelho. E por Evangelho nós podemos definir todo o movimento de Deus, o esforço de Deus, o amor de Deus, esse mover de Deus para a nossa salvação. No Evangelho, na Boa Notícia, está o envio de Jesus, está o nascimento de Jesus, está a vida de Jesus, está a morte de Jesus, está o ensino de Jesus, está a ressurreição de Jesus. E está também o fato de que Ele já foi na nossa frente preparar as nossas casas na eternidade. Tudo isto é Evangelho. Tudo isto é uma boa notícia, o Evangelho da graça de Deus, este pacote que Deus oferece à humanidade, que inclui o que? Salvação completa, transforma a nossa vida, nos faz discípulos de Jesus, nos faz parecidos com Jesus, faz de nós pertencentes a esta grande família, da qual Jesus é o primogênito. O primeiro. Então, o que Paulo está dizendo assim, quando ele diz, porque não me enviou Cristo para batizar, o batismo é importante? Absolutamente. Dia de festa aqui na igreja é dia de batismo. Mas o Evangelho está acima do batismo. O Evangelho está acima dos líderes. O Evangelho está acima dos gostos e das preferências pessoais. O Evangelho é mais alto, é mais sublime, é mais glorioso. Ele é mais importante do que aquele que carrega ele, ou seja, eu e você. Todo o teu esforço, todo o meu esforço, todo o nosso esforço deve ser pelo Evangelho. A Bíblia nos diz que Jesus ia por toda parte pregando o Evangelho. A Bíblia diz também que Jesus morava em Cafarnaum e o povo queria que ele não saísse da cidade, porque ele curava muitas pessoas, fazia muitos milagres. Mas ele disse não, convém que eu vá a outras vilas, cidades, porque foi isso, para isso que eu vim. Eu vim para pregar. E Jesus ia incansavelmente pregando de cidade em cidade, de vila a vila. Pedro, o apóstolo, se sacrificou pelo Evangelho, pregando o Evangelho aos judeus espalhados da dispersão. Paulo se sacrificou para pregar o Evangelho aos gentios, em toda a terra, onde ele conseguiu. Por isso Paulo achou um absurdo o que estava acontecendo na igreja de Corinto. Vocês estão divididos em partidos, vocês estão olhando para homens. Parem com isso. Existe algo mais sublime, mais alto, é o Evangelho. E vocês precisam se unir em torno do Evangelho, do seu anúncio aos povos, para que estes povos também possam glorificar a Deus. Você sabe por que o Jairo está lá na Jordânia? Você sabe por que o Kleber está na Turquia, um país que tem perseguição aos cristãos, e os cultos lá na igreja do Kleber são feitos com um policial no hall de entrada, correndo um risco de alguém jogar um coquetel molotov lá, explodir a igreja? Não é porque ele tem amor pelos perdidos, ele tem também. Eu tenho, você também deve ter.
é para que aquele povo cumpra o seu propósito de glorificar a Deus. Senão a vida deles não fará sentido, eles não estarão na eternidade com Deus. Concluindo, qual deve ser um dos nossos focos enquanto cristãos? Um foco importantíssimo é o de se sacrificar, de lutar, de se esforçar e de não brincar. É importante dizer isso, porque hoje a gente tem visto uma banalização da igreja. A igreja é a noiva de Cristo. Quando você critica a igreja e banaliza a igreja, você está criticando a noiva. Você acha que Jesus fica contente com você? Se alguém que fala mal da sua esposa, você vai ficar contente? Da sua namorada, da sua noiva? Eu não vou. Então também é uma palavra de alerta. Eu devo me sacrificar pela unidade da igreja, mas eu também não posso ter uma boca mole, né? Palavras frívolas, que banalizem a noiva de Cristo. Esse troca-troca de denominações, de igreja, hoje, nós vamos à igreja muitas vezes muito mais para consumir do que para oferecer. E culto é oferenda, eu venho para oferecer, eu venho para adorar. Então causar divisão, rasgar, promover cismas no corpo de Cristo, não é a sua tarefa, nem a minha, muito menos a minha, porque eu vou dar muito mais conta diante de Deus do que você. Os pastores darão conta a Deus muito mais do que as ovelhas do rebanho. Então, quando nós rasgamos, quando nós dividimos, quando nós golpeamos a igreja, nós golpeamos o próprio Jesus, que é o cabeça. Você sabe que você sente dor no cérebro, né? Você pode arrancar um dedo, se não chegar no cérebro, você nem percebe que você arrancou o dedo. A dor está aqui. Quando nós damos um trupicão, nós sentimos dor aqui. O nervo rapidamente vem aqui. Quem padece é a cabeça, é Cristo. Dividir a igreja escandaliza o mundo, porque o mundo olha para a igreja e diz: nossa, olha só que interessante, eles que pregam o amor de Deus estão se pegando, estão brigando, estão divididos. Então, amados, um dos focos de sermos chamados cristãos é zelar, lutar, sacrificar, se possível, se preciso, pela unidade da igreja. Não é uniformidade, é unidade da igreja. Quais são os nossos desafios? Olhe para Cristo. Não olhe para Paulo, nem Pedro, para Apolo. Não olhe para homens, olhe para Cristo. Cristo é o padrão. Eu vou te decepcionar em algum momento, porque eu sou ser humano. Olhe para Cristo. Troque a bandeira. Troque a bandeira. Coloque a bandeira do Evangelho acima da sua bandeira. O Evangelho está acima de nós, acima da minha preferência, do meu gosto. E por último, trabalhe para Cristo. Não trabalhe para pessoas. Quem está nos vendo e nos amando e nos abençoando e nos suprindo é Cristo. Ele é o galardoador daqueles que trabalham para Ele. Tem uma frase que eu gosto muito: trabalhe para Deus, faça o trabalho de Deus, cuide das coisas de Deus, que Deus cuida das suas. Se envolva, se envolva. E não ligue para questões menores, faça a sua parte.
É isso que Jesus espera de você e de mim. Amém? Que Deus nos abençoe. Que esta mesma unidade que a igreja tem, a igreja que se reúne lá na sua casa, na minha, que a minha família, que a tua família também tenha o mesmo alvo, o mesmo propósito, caminhando para o mesmo país, a Nova Jerusalém, né, e fazendo e cumprindo a mesma missão. Que Deus assim nos abençoe. Amém.